Bem, continuando aqui, né? A gente falou do ISO, falou da velocidade da abertura aqui. Quanto maior o número, menos luz vai entrar. Quanto menor esse número aqui, mais claro tenho, mais luz entra, né? Aumentando a minha profundidade de campo, ou seja, aumentando mais o desfoque. E agora eu tenho a questão da velocidade do obturador, que é esse último item aqui, ó. Então, essa velocidade do obturador, ela controla o tempo que o sensor fica exposto à luz. Então, quando eu aperto o botão aqui, né, para fazer a foto, significa que é o tempo que esse obturador ele fica aberto e fica exposto à luz. Preste atenção aqui, ó. Aqui está 100, tá? Se eu aumentar, quanto mais eu aumento aqui, você está vendo que a imagem ali está ficando mais escura. Por quê? Porque ele vai fazer o movimento de abertura e fechamento mais rápido e menos luz vai passar. Como é que eu faria para aumentar aqui? Eu quero uma velocidade de 1000, aqui bem rápida. Então eu faço o quê? Subo um pouquinho o ISO aqui, ó, para poder compensar. Vocês estão entendendo a lógica? Por quê? Olha a velocidade que eu vou apertar e vou segurar para ele tirar várias fotos, tá? Para vocês verem. A velocidade. Tá. Tirei várias. Ó. Só que o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou reduzir esse número aqui. Então, quanto mais baixo esse número aqui, mais tempo vai ficar aberta para a exposição de luz, tá? E aí o que é que acontece? Eu vou ter que baixar o ISO aqui também. Então, já vou reduzir aqui para 100. Eita, está muito claro aqui ainda. Então, vou fechar um pouquinho aqui. Beleza. Cheguei no equilíbrio de novo. Então, vou baixar aqui, ó. E a gente vai ver o tempo. Então eu baixei aqui, ó. Vou aumentar só um pouquinho aqui, né, a abertura. Mas olha o tempo que essa foto está demorando aberto aqui para poder fazer a captura da imagem. Vocês estão percebendo, ó? Entre a abertura, abriu, demorou e fechou agora. Olha o tempo. Quanto menor esse número aqui, da velocidade do obturador, significa que eu vou ter uma imagem mais borrada. Se eu tenho essa câmera, ela em cima do tripé, e eu tiro uma foto, à noite, por exemplo, com a velocidade do obturador lá embaixo, ele fica com aquela imagem, com aquele aspecto de borrado, sabe? De movimento. Então, o grande segredo da fotografia, o grande X da fotografia é justamente você ter a velocidade, ter o cálculo na cabeça rápido, né? Fazer esse ajuste e saber o que é que fica melhor para cada uma das situações que eu quero. Então, eu quero fazer uma imagem borrada, quero não sei o que. Eu sei que eu vou ter que diminuir aqui a velocidade do obturador, aumentar ou diminuir a abertura. Eu estou à noite, eu vou ter que subir o ISO. Quanto que eu vou ter que subir de ISO? Então, esse cálculo, o fotógrafo, né, o videomaker, na verdade, ele faz esse cálculo meio que no automático já. Então, o celular, quando eu estou gravando ele no celular, ele tende a corrigir algumas coisas que eu não consigo corrigir aqui na câmera de forma tão rápida. Então, por isso que eu falo, um bom telefone hoje, ele já resolve a situação e a produção de vários conteúdos, sabe? Então, esse cálculo aqui, ISO, abertura e velocidade, é uma coisa que vocês têm que treinar bastante, mesmo no telefone. Baixa um aplicativo no telefone de câmera manual, coloca as configurações manuais, tá? E treina isso aí, treina ISO, treina o conceito de abertura, treina o conceito de velocidade do obturador, né? A questão das lentes, a claridade da lente, o que é uma coisa ou outra, porque tudo isso aí vai fazer diferença lá na frente, tá certo? Então, pessoal, aqui, nessa câmera aqui, a gente tem a configuração para vídeo também, né? Então eu transfiro aqui para vídeo. Você pode perceber, ó, eu tô com essa câmera aqui na mão,
mas eu vou trazer essa outra aqui, que é outro modelo, um pouquinho mais antigo. E percebe que todos os conceitos que eu tô... Deixa eu colocar esse aqui. Você percebe que todos esses conceitos que eu tô falando para vocês, a gente encontra aqui, só que eu encontro de uma forma talvez um pouco diferente. Mas eu tenho aqui, ó, o verdinho aqui no automático. Eu tenho a configuração aqui, ó, de TV. Eu tenho a configuração AV. Eu tenho a configuração manual. Só que aqui tem outras configurações aqui, ó, né? Cada câmera, cada equipamento vai ter alguma particularidade, algumas coisas que a gente tem que estudar. Cada uma delas. Então, o liga e desliga dessa câmera aqui, ó. Né? Tá ligado? Tá. A gente tem aqui a configuração aqui de ISO, configuração de balanço de branco, que eu não falei ainda, mas vê que elas são um pouco similares, né? Tem coisas que são, o que é relacionado a padrão, né? ISO, velocidade, obturador, tudo. A questão do espelho aqui dentro, ó, né? Deixa fechadinho aqui para não entrar poeira. Então, vê que as câmeras elas mudam os modelos, mas o que interessa, e a informação que eu estou passando, ela tem todas, né? Tem nesse outro modelo aqui, deixa eu ver. Essa câmera aqui, ela não... Ela é uma câmera só de fazer filme, né? Só de fazer vídeo, uma Blackmagic. Mas você vê aqui, ó, configuração do ISO, né? Tem tudo certinho aqui. Ela consegue fazer também esses dados genéricos que eu estou passando aqui para vocês, eu consigo encontrar em todos os equipamentos, tá certo? Mas vamos lá. Algumas particularidades aqui do uso da DSLR aqui para a gravação de vídeo, tá? Deixa eu baixar aqui. O que é que acontece? Essa câmera DSLR, Alisson, eu posso gravar vídeo com ela? Pode. Só que ela tem algumas particularidades. Essa câmera aqui é uma câmera, uma filmadora, tá? Ela é uma câmera de vídeo. Ela é uma câmera caseira, tal, mas é uma câmera de vídeo. Significa que eu coloquei ela para gravar, ela vai gravar 1 hora, 2 horas, enquanto tiver bateria, se estiver ligado na energia, enquanto tiver armazenamento, ela vai estar gravando direto, tá? Ela não para. A DSLR, ela tem essa desvantagem. Então, qual é a desvantagem? Ela grava até 19 minutos e 59 segundos. E automaticamente ela para a gravação. Então, se eu vou fazer uma gravação mais longa, uma gravação de aula, tá? Se eu estou usando uma DSLR, independente, ela vai gravar até 20 minutos, tá? 19 e 59. E ela vai parar a gravação, tá certo? Então você tem que ficar atento só porque é muito difícil. Se você não estiver gravando aula, se for cenas de alguma coisa assim, normalmente você não vai gravar mais do que 20 minutos sem dar começar a gravar e parar, né? Sem dar o corte. Mas ela tem essa particularidade, tá certo? Você precisa estar ciente. Então, essa câmera aqui, em específico, ela consegue gravar em 720. Ela consegue gravar em Full HD, 1080, que é a resolução. E consigo gravar também em 4K, tá? Então, eu consigo fazer aqui, ó, apertando aqui informação no painel, eu consigo definir aqui, ó, toda a qualidade, aqui, ó, do vídeo. Consigo fazer Full HD, 60 quadros, em 4K ela apenas 24 quadros por segundo, Full HD a 30, Full HD a 30 quadros, mas com uma resolução, uma qualidade mais baixa. Em HD, aqui, ela em 60 quadros. O que é que acontece? Vê se você consegue perceber que quando eu coloco para 4K, ela dá uma ampliada ali, ó. Ela aproxima a imagem. O que é que significa? Tem algumas câmeras que elas têm o sensor APS-C e outras câmeras possuem o sensor full frame, tá? Essa câmera APS-C,
ela normalmente ela tem um fator de corte. Aqui uma lente 24mm numa câmera full frame, eu consigo fazer uma área de captura muito maior do que essa aqui que eu estou usando. Ela corta automaticamente a imagem, tá? Porque o sensor ele não consegue capturar toda a imagem, tá certo? Então, quando eu coloco para 4K, ele faz um corte maior ainda, a qualidade fica alta, mas ele corta mais ainda, então eu tenho que ter mais espaço, mais distância de onde eu estou, então eu tenho que ter mais profundidade de gravação, tá? Para essa câmera específica aqui. Fora isso, deixa aqui, ó, Full HD, 30 quadros por segundo, você já consegue uma qualidade muito boa, e a maioria das produções que você fizer que vai ser para a internet, você já vai conseguir resolver, tá? Outra coisa, você tá vendo que eu tô passando aqui, essa aula tá demorando mais aqui, porque eu tô passando vários conceitos juntos em um equipamento só, tá? Então depois eu vou passar o olho aqui nos outros equipamentos, mas você tem que entender que todos esses conceitos eles são aplicados em praticamente todos os equipamentos de gravação, tá certo? Outra coisa que eu falei já, tá gravando vídeo? Focozinho manual, tá? Evita deixar aqui no automático, deixa no manual para não perder. Ali, ó. Essa câmera tem uma coisa muito legal, que é uma configuração, não sei se vocês estão conseguindo ver, que tá passando um vermelho ali por cima da tampa, ó. Esse é um ajuste visual aqui muito bom, que me ajuda a fazer o ajuste de foco mais rápido, tá? Outra coisa, quando eu quero fazer um ajuste de foco nessas câmeras, você vê que ela tem um botãozinho de zoom. O que é que eu faço? Eu consigo ter um olhar mais preciso quando eu tenho um zoom ali aplicado, tá? Então, ó, ajustei, aperto o zoom de novo, ele vai estar setado a gravação. Então, quando eu estou gravando uma pessoa, por exemplo, eu vou colocar aqui, então eu sempre faço o ajuste de zoom pelo olho da pessoa, tá? Então se eu vou gravar rosto, eu faço o ajuste sempre no olho, que aí é muito difícil dar errado a questão do foco, tá? O que está desfocando aqui é o ajuste do foco dessa câmera que eu estou usando aqui, tá? Não é dessa câmera aqui que está na minha mão, não. Beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Outra dica é, essas câmeras aqui, elas geralmente não têm estabilizadores, tá? Então, se faz necessário a utilização de ou um gimbal, né, que a gente vai ter aula ali falando sobre eles, ou a gente tem a utilização de tripés, tá? Então não use essa câmera aqui sem estar num tripé, tá bom? Outra coisa, essa câmera, ela me permite ter um microfone externo. Então, se eu estou utilizando aqui uma fonte de gravação, né, eu posso colocar o microfone aqui, ó, né? Tem a entradinha do microfone e ela já grava direto na trilha do vídeo que você está gravando. Essa câmera tem uma coisa ruim só que eu acho, né? Falei um monte de coisa boa, mas ela não tem pré-escuta. Eu não consigo escutar o áudio que eu estou gravando ao mesmo tempo. Então, mas eu coloquei um recurso nela aqui também, visual, e aí eu consigo ter graficamente aqui uma prévia, né, do áudio que está sendo gravado. Então, se está balançando aqui, tendo sinal, significa que está captando áudio, tá? E aqui eu consigo graficamente saber se está estourando, se não está. Quando a gente estiver falando sobre áudios, né, configuração de áudio e tal, algumas dicas, aí eu vou falar mais também aqui sobre isso aqui. Beleza? Então, use sempre um microfone auxiliar. A captura o microfone dela não é muito legal, né? Eu acho que, inclusive, aqui, ó, é uma
um microfone muito simples, né? Muito ruim. Então, for gravar vídeo de forma profissional, usa um microfonezinho externo daqueles que eu mostrei na aula ali, tá? Lembra, naquela aula lá que eu falei, faz o teste antes de meter bronca na gravação. Então, coloquei o microfone, faço aquele testezinho dos 15 segundos, gravo um pouquinho, vou lá, aperto o REC, tô gravando, tarará, parará, parará, aí vou assistir. Deixa eu ver se tem o áudio aqui. Bem baixinho. Mas você viu ali que eu consigo escutar, fazer o teste do que eu fiz, né? Então, testa sempre antes, tá? Bota o microfone, faz os testezinhos, grava, 15 segundos, tá do jeito que eu quero, tá da cor que eu quero, tá da forma que eu quero, beleza. Mete bronca. Para finalizar, né, uma recomendação para quem está utilizando esse tipo de câmera, tenha uma variedade de lentes, tá certo? Se você não tiver uma variedade de lentes, pegue lentes que tenha possibilidade de ângulo, de distâncias diferentes, né? Então pega uma 1855, pega uma lente que tenha variável, eu consiga ter opções de lente em uma só, né? Ou você tenha várias opções de lente fixa, que é o caso aqui, eu tenho a 24, tenho a 35, tenho a 50, tenho a 85, eu vou precisando, eu vou trocando de acordo com a necessidade, tá certo? Quando você vai fazer eventos, casamento, essas coisas, aí se faz um pouquinho mais a necessidade de ter lentes que sejam mais dinâmicas. Geralmente, quando eu faço um ambiente controlado, eu uso lente fixa mesmo, né? Eu já sei exatamente a distância que eu quero, não tem muita variação, é um set controlado. Eu gosto muito das opções de lente fixa, tá certo? Outra coisa, dica para vocês aí, tenham sempre opções de bateria, tá certo? Tem as baterias originais dela, que demora pouco. Esse aqui eu deixei, ela tá ligada aí faz quanto tempo? Não sei. Caiu 2% só da bateria, todo o tempo da aula, né? Então são duas aulas aí de 15 minutos, cada uma, 15 a 20 minutos, gastou 2%. Ou seja, eu consigo gravar praticamente o dia inteiro com uma bateria dessa aqui, né? E aí eu fiz a minha adaptação, comprei o adaptador certinho, e aí vai de acordo com a sua necessidade, né? Você vai precisando, você vai investindo mais em equipamento, aí você vai comprando e organizando, tá? E sempre recomendo para vocês têm a câmera, compra depois um rigzinho, compra essa gaiola, porque vai me permitindo colocar vários outros acessórios. Por exemplo, aqui ó, esse é um acessório que eu plugo aqui ó. Então aqui eu consigo colocar um HD, né, para gravar, ou uma outra bateria externa para gravação, né? Eu consigo acoplar aqui acessórios, luzes, microfone, né? Então, eu tenho outras opções aqui que eu consigo colocar aqui para melhorar a pegada, me dar outras possibilidades também de gravação, para gravar na vertical, gravar... Entende? Então, essa gaiola aqui, ela vai me dar uma possibilidade de acessórios mil, assim, eu vou poder colocar várias outras coisas e vai melhorando cada vez mais a qualidade da entrega. Então, fica a dica aí para vocês, para tudo. O checklist, né? Sempre que você for sair para gravar, veja se tem bateria carregada, veja se tem cartão de memória com espaço, né? Veja se está todas as configurações manuais ajustadas. E é isso. Teste o áudio sempre, tenha sempre uma fonte de estabilização que você vai conseguir entregar conteúdo de qualidade, beleza? Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa relacionada a esse modelo de câmera, aos assuntos que a gente tratou aqui nessa aula, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem, um directzinho lá nas redes sociais,
que eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.